partir de agora, estamos no ar com mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, você conhecerá o projeto Acelera Agroindústria, uma iniciativa do SEBRAE, no estado do Espírito Santo, que oferece treinamentos e consultorias gratuitas ao produtor rural. No quadro Tire Sua Dúvida, um de nossos telespectadores quer saber como adubar de forma orgânica. Você irá conferir a resposta. Ainda no estúdio, traremos mais uma entrevista com mais um especialista no ramo do agro. Continue acompanhando. No estado do Espírito Santo, o programa Acelera Agroindústria tem sido um grande aliado da agricultura familiar, ajudando empreendedores do setor a modernizarem seus negócios e se destacarem no agronegócio. Nossa produção foi conhecer de perto este projeto do SEBRAE. Acompanhe a reportagem. O agronegócio no Espírito Santo tem demonstrado um grande potencial. E a fim de ajudar os produtores rurais e da pesca a se desenvolverem e a se destacarem nesse mercado, um dos projetos oferecidos gratuitamente é o Acelera Agroindústria, uma iniciativa do SEBRAE em parceria com o SEAG. Motivação foi a qualificação mesmo dessas agroindústrias, né? Fazer com que elas tenham um produto mais qualificado, um produto mais reconhecido e mais desejado pelos consumidores, e também fazer com que elas sejam encontradas. Por isso que a gente tem várias opções aí de consultoria no convênio, que fala da parte de comunicação, a parte de brand, né, para você também ter essa preparação delas. O setor da agroindústria aqui no estado, ele já está muito forte, né? A SEAG tem tido várias frentes, tão quanto o SEBRAE e as outras instituições que eu falei, o IDAF, o ICAPé, para poder promover o desenvolvimento não só do negócio, mas toda a infraestrutura no entorno. Então, se eu tenho o Estado fortalecendo essa infraestrutura, logística, condição de estrada, e eu tenho outras instituições como o SEBRAE e a SEAG, o INCAPER agora, qualificando essa mão de obra, eu consigo fazer escoamento desses produtos, eu consigo aumentar o volume de comercialização, então consigo fazer com que esses produtos cheguem a outros estados. Então, isso acaba desenvolvendo e aumentando aí a competitividade do Estado no setor da agroindústria, né? O convênio entre a SEAG e o SEBRAE tem a duração de fevereiro a dezembro. As inscrições estão abertas e vão até setembro de 2025. Mensalmente, existem ciclos de inscrição, de forma que do dia 1º ao dia 20 de cada mês, as inscrições ficam abertas. E os 10 últimos dias do mês são reservados para a análise das inscrições. A lista de aprovados é liberada no mês seguinte. Toda a agroindústria que faz a sua inscrição, ela coloca 2 indicações. Então, tem a primeira opção, dentre os 7 temas, são 7 consultorias que tem dentro do convênio, e coloca uma segunda opção. A primeira opção de todas as agroindústrias que forem aprovadas, elas vão ser atendidas. A segunda opção, conforme o edital, tendo espaço orçamentário no convênio, a agroindústria ela vai ter a segunda consultoria também pleiteada, né? Ela vai conseguir realizar. Lembrando que tudo é 100% gratuito para o agricultor, né? Para o empreendimento. As consultorias atualmente giram em torno de áreas como boas práticas de higiene, adequação aos serviços de inspeção, branding, design de rótulos, comunicação visual e planejamento digital. Pode entrar uma empresa, uma agroindústria, por exemplo, que esteja pleiteando uma certificação, ela procura consultoria de adequação, porque ela já vai ter todo o preparo para depois só dar entrada na certificação. Eu já sou certificado, já tenho meus produtos, já tenho a minha linha de produção, mas eu quero melhorar a minha embalagem. Escolhe a rotulagem ou escolhe o design de rótulos. Às vezes o rótulo está bem simples, eu preciso fazer ele mais estruturado para poder acessar novos mercados. Aí eu vou para rótulo. Então, é bom também o agricultor, a agroindústria ela vai contar com esse apoio dessas salas que a gente tem dos escritórios, né, das ADRs, que a gente chama, do SEBRAE,
ela pode ir até o escritório para poder fazer esse esclarecimento, para poder escolher até a primeira opção de forma mais assertiva. A produtora rural e fundadora da Velten Ovos, Daiane Velten Monteiro, participou da primeira edição da consultoria, que foi concluída em 2024. Ela registrou seu depoimento ao SEAG sobre a experiência que teve. A equipe que fez o brand pra gente, eles têm uma atenção muito grande com entender a realidade do negócio e estar presente, estar próximo. E aí todo o material que eles apresentaram depois de resultado final é embasador para a gente poder utilizar nas nossas mídias sociais, na forma como que a gente se comunica, o que a gente quer passar para os nossos funcionários, para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores. Então o material deles, o resultado final é incrível, foi fantástico. As inscrições podem ser feitas pelo site agrolegal-es.com, acessando a aba Acelera Agroindústria. É importante destacar que no processo de cadastramento, o login precisa ser feito pelo responsável do CNPJ ou do empreendimento familiar, para não haver indeferimento da inscrição. Obrigado pela reportagem. Agora chegou a hora do quadro Tire Sua Dúvida. O nosso assunto hoje é adubação orgânica. Não é isso, Claudir? Isso aí. A adubação orgânica é uma prática essencial para quem busca uma produção agrícola mais sustentável. E agora vamos tirar a dúvida de um de nossos telespectadores, que nos perguntou como adubar de forma orgânica. Confira a resposta. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco de como adubar de forma orgânica. Bom, o adubo orgânico ele tem como matéria-prima produtos naturais, diferente dos fertilizantes químicos que são sintéticos. Outra diferença é que os adubos orgânicos, além de fornecer os nutrientes para o desenvolvimento das plantas, ele melhora também a estrutura e a vida microbiana do solo, que são essenciais para a sua fertilidade. E o melhor, ele é sustentável e pode ser feito aí na sua casa. Vamos falar de alguns tipos de adubos orgânicos. Um deles é o esterco curtido, que pode ser de galinha, bovino ou outra criação animal. Ele possui grande concentração de nutrientes e de micro-organismos que são benéficos ao solo, mas ele precisa ser utilizado curtido, ou seja, já ter passado por um processo de decomposição, senão corre-se o risco de você queimar a sua planta. Seu uso pode se dar na concentração aí de 10 a 20 litros por metro quadrado, sendo feita a sua incorporação no solo. Outro tipo de adubo também é o composto orgânico, que pode ser feito da mistura do esterco com resíduos vegetais, ou você também utilizar aí resíduos orgânicos da sua casa, como resto de frutas, legumes, casca de ovo, borra de café, misturados também com folhas secas ou aparas de gramas. Ele pode ser feito, inclusive, se adquirindo aqui uma composteira já pronta, para essa finalidade. O seu uso é na proporção aí de uma parte de composto para 2 ou 3 partes de terra. Com o composto também podemos confeccionar o humus de minhoca, pelo processo do que chamamos da vermicompostagem. Nesse processo, as minhocas irão dar um passo a mais na decomposição do composto, produzindo aí o humus, que é um produto mais estável e traz diversos benefícios à estrutura do solo, principalmente a retenção de nutrientes e de água. O humus você pode também encontrar já pronto no comércio para ser adquirido. Outros adubos que podem ser utilizados para complementar aí a sua adubação são a farinha de osso, que fornece fósforo, elemento essencial para o crescimento das raízes, a torta de mamona, que é uma excelente fonte de nitrogênio, e a cinza de madeira, outro resíduo vegetal, que são fontes de potássio. Esperamos ter contribuído aí para que você possa realizar uma adubação sustentável nos seus cultivos. Até a próxima. Obrigada pelo esclarecimento. Lembrando que a próxima pergunta respondida pode ser a sua. Se você tem algo a perguntar a um especialista, deixe nos comentários na edição deste programa no YouTube. Agora, fique com uma entrevista exclusiva conduzida pelo João da Mata.
Nessa oportunidade, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o geógrafo Vailson Schneider, também profissional que trabalha no IDAF. Isso aí. E seja muito bem-vindo aqui conosco, Vailson. Já agradecemos a sua disponibilidade por estar aqui conosco para esse bate-papo sobre o georreferenciamento. Obrigado. Estamos à disposição. Certo. Vailson, nós temos já um programa que fala sobre georreferenciamento, mas nós queremos dar continuidade ao assunto e abordar de uma forma bem sucinta a prática do georreferenciamento. Ou seja, o que uma pessoa precisa fazer para se estabelecer ou que a sua propriedade seja regulamentada segundo as diretrizes do georreferenciamento. Eu queria já te perguntar, o que é o georreferenciamento? O georreferenciamento é você, resumidamente, dar um endereço geográfico digital para a propriedade, para o imóvel. O que acontecia há tempos atrás, antes do georreferenciamento, é que os registros cartorários dos imóveis não estavam atrelados à identidade geográfica desse imóvel, à localização dele. Então, a partir de uma lei de 2001, Lei 10.267, o governo federal ele trouxe a obrigatoriedade desse registro do cartório estar atrelado a esse endereço geográfico, que é um endereço numérico, constituído por coordenadas geográficas, uma cartografia, que vai estar associado a esse registro do imóvel. E isso traz uma segurança, porque cada imóvel ele tem um endereço único no mundo, então ele não se sobrepõe a um outro qualquer. Tanto é que uma das regras do GEO é que o ponto ele esteja sobreposto no máximo em 1 metro. Então o ponto georreferenciado ali, que vai compor, né, o mapa do imóvel, a planta do imóvel, ele tem que ter um erro máximo de 50 centímetros. Então, somando o erro dos 50 centímetros do outro, já dá uma superposição máxima de 1 metro. Os equipamentos atuais, eles têm precisão aí centimétrica aí de 4, 5 centímetros ou até menos. Então, os 50 centímetros é o erro máximo. Tá Mas, certo. em linhas gerais, é isso. Sim. Uma pessoa que tem uma propriedade, se for rural ou urbana, é o mesmo critério ou tem critério diferente? Não. O urbano é uma outra seara, é um outro departamento. O georreferenciamento ele se aplica exclusivamente aos imóveis rurais. Muito. É só imóvel rural. O imóvel Muito urbano já tem um projeto aí do Cadastro Imobiliário Brasileiro, que teve uma iniciativa em 2016, mas falta regulamentar, porque a malha urbana é de responsabilidade do município, então tem muito chão pela frente ainda até que essa parte do georreferenciamento urbano chegue ao estágio que hoje está o georreferenciamento rural. Bem, Vailson, até nós temos uma telespectadora, a Matilde, e a Matilde quer saber, ela viu lá no YouTube, né, a matéria e colocou a sua pergunta, coisa que você que nos assiste agora pode também fazer sobre esse assunto e outros que estão disponíveis. Mas a Matilde, ela quer saber, ela está querendo saber, quem que eu tenho que procurar? É o cartório? É a prefeitura? Para fazer o georreferenciamento? É a pergunta da Matilde. Nem cartório e nem prefeitura. Né? O georreferenciamento ele é um serviço técnico que é feito, né, por alguém habilitado, um topógrafo ou alguém que tem uma especialização em georreferenciamento. E esse serviço técnico ele é inserido num portal federal chamado SIGEF, Sistema de Gestão Fundiário Federal. É um serviço que está balizado por uma norma que o INCRA já emitiu, me parece que agora é a 3ª edição da norma. Ele tem critérios ali, tem toda um roteiro que esse profissional deve seguir para preparar esse material e colocar dentro do sistema federal. Mas, assim, nem prefeitura e nem cartório. Ele começa com a nossa telespectadora... Matilde, contrata um topógrafo geomensor que tenha a habilitação
para fazer o georreferenciamento. O topógrafo ele tem que ser habilitado pelo INCRA. Não pode ser qualquer topógrafo, não. Então, é alguém que tenha a habilitação dada pelo INCRA para fazer esse tipo de trabalho. Sim, então, bem claro para a Matilde e os demais telespectadores. Primeiro passo é procurar um topógrafo. Não tem que procurar órgão público nenhum. Não, órgão público, embora a Lei 10.267 ela tem um dispositivo lá que garante lá a gratuidade para agricultores familiares e aqueles que possuem até 4 módulos fiscais, que no Espírito Santo daria mais ou menos, o módulo fiscal é 20 hectares, 80 hectares mais ou menos. Inicialmente, né, isso não está regulamentado ainda, mas inicialmente é um topógrafo particular, privado ali, contratar o serviço para que ele faça esse trabalho de georreferenciamento. E essa lei já está em vigor e tem um prazo para a pessoa regularizar? Temos sim. A lei, ela surgiu, a Lei 10.267, que é do ano de 2001. Depois veio o decreto 4449, que é acho, do ano seguinte, de 2002, e ele estabeleceu prazos. Então, começaria pelas grandes propriedades, né, propriedades de 5.000 hectares, 1.000 hectares, 500 hectares. No final de 2023, passou a ser obrigatório para as propriedades superiores a 25 hectares, né? Para quem não entende a linguagem de hectares, 5 alqueires, mais ou menos. Né? Mais ou menos 5 alqueires. Aproximado. E a partir de novembro, agora próximo, vai ser universal, vai ser obrigatório para todos os imóveis. Mas isso, o fato de ser obrigatório, não quer dizer que a pessoa agora tem que ir lá procurar, não. Só quando ela for mexer na matrícula. Vendi, vou desmembrar. Entendi. Fazer o inventário. As instituições financeiras provavelmente vão cobrar isso aí. Então, para você mexer na sua matrícula, no seu registro lá, eles vão te exigir naturalmente o georreferenciamento, que é esse cadastro no sistema federal. Perfeitamente. Vailson, o que exatamente esse topógrafo vai precisar para dar início à regularização do imóvel segundo as diretrizes do georreferenciamento? Tá, primeiro é bom a gente destacar o seguinte, que o georreferenciamento ele se aplica no contexto imediato exclusivamente aos imóveis que já estão regulares. Sim. É aquele imóvel que tem a escritura e que foi registrado lá no cartório de registro geral de imóveis. Sim. Porque não se faz georreferenciamento para imóvel de posse, imóvel que não tem ainda a matrícula regulamentada, bonitinha lá no cartório. Então, o que é preciso, esse topógrafo, isso, ele precisa dessa pessoa que está demandando aí o georreferenciamento, apresentar para ele a matrícula do imóvel, ele vai estudar esse registro do imóvel, vai fazer uma medição baseado nesse registro desse imóvel. Às vezes tem imóvel que tem um registro, ou imóvel que tem vários registros, né? Se for, por exemplo, um imóvel misto, que tem vários registros, você tem várias matrículas, ele vai fazer esse georreferenciamento, vai identificar em que posição está cada registro, cada matrícula desse imóvel, produzir esse material e colocar lá no site, no repositório federal. Ele que vai colocar, o topógrafo. O topógrafo. Inclusive, para acessar esse portal federal, ele tem que ter o credenciamento do INCRA e tem que ter um certificado digital. Esse é o topógrafo, ele tem que ser credenciado. Isso. É o serviço do profissional. Feito isso no site federal, vai vir a segunda etapa, que na minha opinião é a mais pesada, a mais dolorosa, que é você registrar esse georreferenciamento lá no cartório. Vai pagar uma taxa. Vai pagar uma taxa e vai submeter a um processo chamado retificação de registro. Porque, pastor João, olha só, o sujeito aqui tem uma propriedade que na matrícula lá está escrito que são 10 hectares. Um exemplo, né? Entendi. Um exemplo, para ilustrar aqui, para a pessoa entender. Qualquer topógrafo que medir ali vai encontrar uma área diferente. Olha. Porque se o GPS fizer isso aqui, inclinou para lá um pouquinho, vai dar diferença no final do cálculo do fechamento da área. Então ele mediu ali aquilo que estava no registro 10 hectares, mediu, foi lá e tal, colocou os marcos, colocou os piquetes, encontrou 10,2 hectares, ou 9,8. Já mudou. Tem um dispositivo na lei federal que diz que quando há mudança de perímetro ou para inserção de um novo perímetro no registro, lá no cartório, você passa por um processo chamado de retificação de registro. Aí vai ter que pagar uma taxa ao cartório. Não só. Não só.
O cartório só vai registrar esse georreferenciamento se fizer ali uma coleta das assinaturas de todos os confrontantes. Esses confrontantes têm que assinar ali o termo de confrontação, reconhecer firma. Interrompendo. Mesmo se o imóvel já tiver escritura registrada em cartório, ainda vai ter que fazer esse processo. Eu estou dizendo para os imóveis registrados, os imóveis regulares. Regular? Exatamente. Porque aquele imóvel que já está regularizado, ele vai ter esse endereço geográfico, Entendido. essa nova planta, isso vai ficar registrado na matrícula dele. Aliás, o INCRA até recomenda que aquela matrícula ela seja extinguida e se abra uma nova matrícula que traga na sua descrição esse endereço geográfico, esse georreferenciamento do imóvel. A matrícula retificada. Eu estou ansioso para te perguntar, não sei se tem como você responder. Claro. O custo disso é muito elevado? Gira em torno de quê? É relacionado a cada metro quadrado do imóvel? Enfim, tem um parâmetro? Não, o custo ele é bem irregular. Vai depender de muita coisa, depende, né? Por exemplo, vamos aqui no Nordeste, você tem propriedades que são planas, retilíneas, em formatos geométricos regulares. Propriedade lá com quadradão, né? Sim. Um retângulo lá. 4 pontos, você fecha o georreferenciamento. O preço é 1. Mas vamos aqui para a Barra de São Francisco, ou região serrana. Já mudou. Do estado do Espírito Santo aqui. Sim. Muito irregular, difícil acesso, cheio de morro. Uma propriedade pequena, às vezes, ali de 10 hectares, você tem 50, 60 pontos, locais de difícil acesso, então é muito relativo. Isso aí depende muito da topografia do imóvel, depende muito do acesso, depende muito da quantidade de pontos que o profissional vai ter que implantar para georreferenciar aquele imóvel. Isso que ele vai pagar ao topógrafo, ao profissional, isso, independente do que vai pagar no cartório. Exatamente. O INCRA é de graça, né? O CIGEF, o Sistema Federal é de graça, sim, é 0,800. Sim. Mas a custa que as pessoas, os proprietários rurais terão, elas serão com o profissional, com o georreferenciador, do topógrafo credenciado, e no segundo momento, com o cartório. Hoje a gente nem chama mais esse georreferenciador de topógrafo, ele é um perito fundiário, né? Olha. Porque ele vai fazer uma avaliação do documento ali, ele vai pegar isso que é papel, transformar isso numa identidade geográfica, numa planta, né? Num desenho da propriedade, depois vai pegar esse desenho, transformar isso aí num código matemático, vai jogar lá no CIGEF, vai georreferenciar no Sistema Federal e depois esse material vai vir para ele de novo, fazer ali a coleta, identificação dos confrontantes e levar para o cartório para consolidar o processo. Não é um processo muito bem simples. Mas eu creio que está assim, esclarecido para o telespectador. Mas, Vailson, vamos imaginar que um telespectador tenha interesse em ser esse profissional de georreferenciamento, georreferenciador. Ele tem que ser formado em quê? Ele tem como fazer isso? Tem alguma instituição que prepara? Tem sim. Nós temos 2 tipos de georreferenciador. Tem aqueles que já têm a formação direta, né? Nesse caso são os cursos de geomensura, de geoprocessamento, aqui o IFES de Vitória oferece. Sim. O curso de geoprocessamento, onde o profissional já sai, é um curso técnico de 2 anos, né? Onde o profissional já sai pronto, já pode se credenciar diretamente no INCRA para ser um georreferenciador. Tem os cursos de nível superior, normalmente são os cursos de engenharia cartográfica e engenharia de agrimensura. Se eu não me engano, aqui o Rio de Janeiro tem, e Viçosa também tem um curso de agrimensura. Também esses cursos, eles habilitam o profissional que ali se forma como engenheiro, agrimensor ou cartógrafo. Já tem atribuição direta, ele pode entrar já com pedido de credenciamento dele no INCRA. E tem aqueles profissionais de especialização. Eu, por exemplo, fiz uma especialização em georreferenciamento. Então, não importa a formação? Não, tem informações para algumas engenharias e para arquitetura só. Não, por exemplo, a pessoa ela é formada em administração. Digamos. Ele não tem na grade curricular dele de administrador, né, matérias básicas relacionadas com esse tema, que é um tema da cartografia, praticamente. Sim. Então, aí o CREA, né, o Conselho Federal, o CREA, Confea, abriu possibilidade de alguns profissionais das engenharias, da geografia, da geologia, da arquitetura, poderem fazer essa extensão, esse curso de pós-graduação, né, e se estarem habilitados para o georreferenciamento
rural e urbano. O urbano hoje por causa principalmente da REURB, né? A REURB são os projetos massivos aí de regularização urbana de bairros que surgiram, de invasões, né? Enfim. Mas essa é a formação básica. Técnico agrícola tem chance? Sim, o técnico agrícola ele pode fazer um curso ali de extensão também e se credenciar. Muito bem. Eu conheço vários bem. técnicos que Muito bem. trabalham conosco. Uma última pergunta, Vailson, que não está aqui dentro, não quer calar. Diga. E se o proprietário não tiver o seu terreno regulamentado com escritura? Ele tem a posse do imóvel, cria sua família ali, ou já criou, já até passou de pai para filho, mas ele não tem a escritura. Ele tem chance? Ele não vai ser obrigado, porque, como eu falei aqui no início, o georreferenciamento é para o imóvel regular que tem a matrícula. Sim. Né? Então, a posse é a condição precária de ocupação. Até, às vezes, assim, a gente fica comentando lá nos bastidores, uma ferramenta que a terra, para o produtor rural, é uma ferramenta de trabalho. Certo. Então, se essa ferramenta não estiver boa, ele não consegue fazer praticamente nada. Não consegue um financiamento, não consegue uma série transferir. Exatamente, transferir, ele fica numa situação de ocupação precária. Para quem tem a posse, o primeiro passo que tem que fazer é regularizar essa posse. Né? Antes de georreferenciamento. Antes de regularizar. Como é que ele regulariza? Você tem dois caminhos, né, basicamente. O caminho da uso capião, que é um caminho muito conhecido. Hoje nós temos a uso capião judicial e a extrajudicial, que pode ser feita diretamente no cartório de tabelionato e no cartório de registro de imóveis, né? Vai lá no tabelionato, faz uma escritura, eles chamam de ata notarial, e depois pega essa ata notarial, vai no cartório e registra lá. É um processo caro, né? Não é barato. Não é barato. E tem a segunda possibilidade, que é feito pelo IDAF. No caso, o órgão que eu trabalho é o braço operacional do Estado do Espírito Santo para a regularização fundiária de terras devolutas. Se ele está ali ocupando a terra e aquela terra nunca teve um registro na vida, nunca teve uma escritura, procure o IDAF. É o IDAF que vai fazer essa regularização. Aí já não tem custo, né? O IDAF não vai cobrar. Não, os seus custos são reduzidos, né? Ele vai pagar a abertura de um processo ali. Se ele tiver uma renda de até 3 salários mínimos, ele está isento, tanto da abertura do processo quanto da medição topográfica. Ou se ele for agricultor familiar e provar isso, né? Ele também está isento. Feito esse processo no Estado, no IDAF, ele vai receber no final um título registrado no cartório. Então ele pode, aí esse título já vai sair georreferenciado. Que maravilha! Hoje, porque todos os processos que nós fazemos lá no nosso setor de regularização fundiária, gerência de terras e cartografia, são processos que já são concluídos, georreferenciados. Então, se você é do Estado do Espírito Santo, né, você tem essa possibilidade de procurar o órgão. IDAF. Isso, o IDAF, que é o órgão de terras aqui do Estado do Espírito Santo. Todos os municípios têm? Todos os municípios. Hoje o nosso atendimento principal é digital, porque o processo é digital. Entra lá no nosso portal, vai lá nos serviços da gerência de terra. Nem precisa procurar o... Não. A pessoa que está lá no interior, tem uma internetzinha lá, ela pode entrar, fazer o pedido dela, pagar o boleto, né, pagar o requerimento, se ela não for isenta, se não enquadrar nesses casos de isenção, fazer o projeto dela, o processo dela, de casa mesmo, no conforto da sua casa, juntar ali os documentos e mandar para o nosso protocolo. Tá certo. Vailson, as dúvidas são muitas, é uma coisa nova. Geralmente a pessoa que está no interior não tem assim tanto acesso, embora tenha a internet, mas às vezes não tem nem muita habilidade. Então as dúvidas são muitas a respeito. Mas nós estamos encerrando aqui a nossa conversa e eu gostaria assim que você se dirigisse aos proprietários rurais, tivesse uma última palavra como um profissional da área que você é, pela experiência que você tem, uma última palavra para os nossos telespectadores. Inicialmente, o georreferenciamento parece um bicho de 7 cabeças, burocrático, me assusta, vou perder minha terra, mas não é isso. É um processo, né, uma ideia que surgiu, o Estado brasileiro ele é pioneiro desse tipo de coisa, né, de criar esse processo, mas ele vai dar segurança jurídica para você. Segurança de que a sua linha, aquela linha de divisa ali, se o vizinho mover a cerca meio metro, você já vai conseguir identificar. Então vai trazer a segurança da propriedade. Sim. Esse endereço geográfico do imóvel, quando você fizer o georreferenciamento, ele é único no mundo.
Então, ele vai ser assim, Uma segurança. uma segurança, a identidade do seu imóvel registrada tanto no Sistema Federal, do Governo Federal, do INCRA, quanto no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Então, o banco, quando for dar o financiamento, por exemplo, é segurança também para o banco saber que a propriedade está já referenciada e que aquela garantia de financiamento ela está lastreada num processo técnico que é muito seguro. Então, segurança tanto jurídica quanto da propriedade. Muito bem. Vailson, nós agradecemos muito. Em nome da TV Manaim, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo essa informação tão importante, tão útil, né? Nós somos muito gratos pela sua participação aqui. Eu agradeço o convite e dizer, né, que a minha instituição, o IDAF, está à disposição, né, para esclarecimentos tanto nessa área de georreferenciamento, naquilo que é a nossa atribuição, quanto principalmente na regularização fundiária, né, que é o nosso papel enquanto serviço público. Agradecido. E você, nosso telespectador, você pode nos acompanhar pela TV Manaim. Você tem a nossa programação 24 horas, não só esse programa do Momento Agropastoril, como demais programas. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. No YouTube, não deixa de dar o seu like, compartilhar com alguém que você imagina que precisa dessa informação. E se você tiver dúvida, lá nos comentários, coloca a sua dúvida. Nós vamos te responder como respondemos hoje a Matilde aqui nesse programa. Mas nós podemos também enviar a resposta para você. Então, nós nos despedimos aqui, desejando que você e sua família estejam muito bem. Até uma próxima oportunidade.